Olá, meus caros, dando continuidade à aplicação da lei penal no tempo. Acredito que você já tenha pegado a regra geral, pegado as exceções. Eu trouxe aqui algumas questões para fazermos e, dentre as questões, eu trarei as derivações, tudo bem? Algumas situações derivadas daquelas regras que para você não se embolar, caso caia em concurso. Perfeito? Até uma questão ou outra que eu criei, questões que causam um pouco de confusão, mas aplicando a nossa regra geral, fica bem mais fácil. Perfeito? Na tela para fazermos a primeira questão aí, só para esquentar, tá? Só para esquentar. Depois de adquirir um revólver calibre 38, que sabia ser produto de crime, José passou a portá-lo, municiado. Adquiriu um revólver 38 que sabia ser produto de crime. Receptação. Passou a portá-lo, porte ilegal de arma de fogo em concurso. Sem autorização e em desacordo com determinação legal. O comportamento suspeito de José levou-o a ser abordado em operação policial de rotina. Sem a autorização de porte de arma de fogo, José foi conduzido à delegacia, onde foi instaurado inquérito policial. Essa questão caiu para a gente de Polícia Federal 2018, mal feita, mal feita. Foi conduzido para a delegacia, onde foi instaurado inquérito. Foi preso em flagrante, crime permanente. Ele foi preso em flagrante, crime permanente. Tendo como referência essa situação, eu jogo o item. Se, durante o processo judicial a que José for submetido, for editada a nova lei que diminua a pena para o crime de receptação. A nova lei é melhor. Novatio legis in melius. Lex Mirior. Ele não poderá se beneficiar desse fato, pois o direito penal brasileiro norteia-se pelo princípio de aplicação da lei vigente à época do fato. Está errado. Aqui é o simples, aqui é o básico. Novas leis melhores, novatio legis in melius, tem força retroativa. Essa aqui é uma aplicação simples, uma questão simples de aplicação da retroatividade benéfica da lei penal, ok? Regra geral aqui. Não entrei com nenhuma exceção, tá? A nova lei é melhor, ela diminui a pena. Ela é melhor para o agente. Sempre lembrando, como é que eu vejo se a lei é melhor ou é pior? Para o agente, para o réu. Ela diminuiu a pena, então a lei é melhor. Lei posterior melhor tem força retroativa por ser benéfica, tá? Aqui adoto o princípio da retroatividade benéfica. Tudo bem? Se essa nova lei fosse pior, eu aplicaria a primeira lei por ultraatividade. Tranquilo? Na tela. Trouxe aqui o texto da súmula 711 para fazermos algumas questões. Então, exceção à irretroatividade maléfica, súmula 711 do Supremo. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Tranquilo, isso aqui você já viu, né? Nada demais aqui, tá? Nada demais. Você já viu a súmula, já viu a consequência da súmula, já viu quase tudo. Falta um detalhe. Lembra que eu te falei assim, olha, em relação à súmula, falta fazer um fechamento. Só que eu somente te ensinarei esse fechamento depois que eu te ensinar a outra exceção, que são os casos de leis intermitentes. Aí eu faço o fechamento. Fechamento de lei intermitente e fechamento de lei excepcional ou temporária. Tudo bem? São dois casos aí. Fechamento de lei intermitente, que é lei excepcional ou temporária, e fechamento de crime continuado e crime permanente. E depois eu tenho só mais um assunto para tratar, tá? Que são leis intermediárias. Tá bom? Vamos adiante, vamos na tela. Questãozinha. Com relação ao tempo e ao lugar do crime, 2019, analista judiciário. Julgue o item. A superveniência de lei penal mais gravosa. Professor, o que é superveniência de lei penal mais gravosa? É uma lei penal mais grave que vem depois, tá? É uma lei penal mais grave que vem depois. Toda vez que eu vejo essa palavra superveniência, eu me lembro do artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal, que trata lá de superveniência de causa absolutamente independente. Por que eu sempre me lembro disso? No ano de 2010, eu comecei a fazer direito. Falei, vou começar a fazer direito e tal. Eu era agente penitenciário federal e entrei no direito para poder fazer outros concursos, né? E aí eu estudava lá o 13 e falava superveniência. Eu não sabia o que era. Caraca, o que é isso aqui? Superveniência de... Aí depois eu aprendi, não, superveniência é o que vem depois. Era simples, mas eu não sabia. Eu tinha essa dúvida. Então, não é uma dúvida idiota. Senão, pergunta idiota, perguntar o que é superveniência. Não é.
Superveniência é o que vem depois. Então a superveniência, porque eu não sabia, né? Eu não sabia, eu não fazia ideia do que era, mas aí eu pesquisei. Na época a internet ainda estava... 2010 já tinha um pouco de internet, né? Eu estava ali me adaptando. E aí eu aprendi o que era superveniência para nunca mais esquecer. Superveniência de lei penal mais gravosa. Uma lei gravosa que vem depois. Tudo bem? Uma lei gravosa que vem depois da prática do crime. Perfeito? Na tela. A superveniência de lei penal mais gravosa, que é a anterior, não impede que a nova lei, a mais gravosa, claro, se aplique aos crimes continuados ou ao crime permanente. Caso o início da vigência dessa referida lei mais gravosa seja anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Praticamente o texto da súmula 711, tá? Só está escrito de outra forma. Ok? Olha o que está escrito aí. Lei A e Lei B. Crime continuado, crime permanente. Início e fim. A superveniência de lei mais grave, essa aqui, ó. A superveniência de lei mais gravosa, que é anterior, não impede que essa nova lei seja aplicada ao crime continuado ou crime permanente. Caso o início da vigência dela, que é aqui, ó, seja anterior à cessação da continuidade e permanência, que é aqui. Aplicação direta da súmula. Corretinho. Tá? Aplicação direta da súmula. Perfeito? Vamos a um caso prático. Então vamos aqui a um caso prático. De aplicação da súmula também. Um caso prático de aplicação da súmula também. Situação hipotética. Analista portuário 2018. Questões muito interessantes que eram nesse concurso. João cometeu crime permanente que teve início em fevereiro de 2011. Opa, vamos lá. Crime permanente com início em fevereiro de 2011. E fim em dezembro desse mesmo ano. Opa, fim em dezembro desse mesmo ano de 2011. Em novembro de 2011, a partir de novembro, então aqui eu tenho crime permanente, de fevereiro a dezembro. Em novembro de 2011, houve alteração legislativa que agravou a pena do crime por ele cometido. Então, em novembro, entrou em vigor uma lei B mais grave. Uma lei B mais grave. Se é mais grave, eu coloco aqui em vermelho para você. Assertiva. Nessa situação, deve ser aplicada a lei que prevê pena mais benéfica que a lei anterior, né? Em atenção ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Por que que tá errado? Eu sei que existe o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, mas em casos de crimes continuados ou permanentes eu tenho uma exceção. Exceção trazida pela súmula 711 do Supremo Tribunal Federal. Tá? Aqui é exceção trazida pela súmula 711 do Supremo Tribunal Federal. Perfeito? A lei penal mais grave se aplica ao crime continuado ou crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Fica muito mais fácil você olhar a lei que está vigente ao tempo da cessação. Seja mais grave ou mais benéfica, ela é aplicada. Seja mais grave ou mais benéfica, ela é aplicada. Tudo bem? Mais benéfica por regra, mais grave por exceção. Já vimos isso. Tranquilo? Beleza? Na tela. Essa questão aí foi o que eu criei. Essa aí que deu pano para manga. Tá vendo que o texto é simples, uma questão direta, mas na hora de fazer, eu tive aí uma taxa de erro dessa questão cerca de 60% a 70%. É isso mesmo. De 60% a 70% dos alunos erraram essa questão. Erraram essa questão. Vamos ler. Vou ler e vou explicar. Em se tratando de crimes continuados ou permanentes, será aplicada a lei vigente ao tempo da cessação da continuidade ou da permanência, seja ela mais gravosa ou não, salvo se lei posterior for mais benéfica. Ponto. Certo ou errado? Vamos lá. Eu vou colocar aqui casos de súmula 711, crime continuado permanente, e vou colocar aqui artigo 3º do Código Penal. Casos de leis intermitentes. Leis intermitentes. E aqui, crimes continuados ou permanentes. Crimes continuados ou permanentes. Ok? Uma para cada. Lembra-te
Lembra que eu falei, olha, eu preciso do fechamento das duas. Aqui é o fechamento, depois eu trabalho com leis intermediárias. Aqui é o fechamento. Sabendo esse ponto aqui, você salva a lei intermediária que é depois, esse ponto aqui é um fechamento lindo, que nem todo mundo consegue chegar. Nem todo mundo chega nesse fechamento. Tá? E esse fechamento aqui, ele é necessário, ele é importante, na tela. Então, crimes continuados ou permanentes. Lei A. Lei B. Início e fim. E aqui embaixo, leis intermitentes, leis excepcionais e temporárias. Lei A e Lei B. A Lei A é uma lei excepcional ou temporária. A Lei A é uma lei excepcional ou temporária. E aqui o crime foi praticado e aqui o juiz vai sentenciar. Vamos lá. No primeiro caso, caso de crimes continuados ou permanentes, eu te expliquei que é uma exceção à irretroatividade maléfica, que não é exceção à retroatividade benéfica. Ok? Na tela. Essa situação de cima, ela é uma exceção à irretroatividade maléfica. Ela é uma exceção à irretroatividade maléfica. A situação de baixo é uma exceção à retroatividade benéfica. É uma exceção à retroatividade benéfica. Ok? Esse ponto aqui é que vai fazer você matar a questão, tá? Esse raciocínio aí que vai fazer você matar a questão. Ok? Então, na situação de cima, você aprendeu comigo o seguinte, que a lei B, seja ela maléfica, seja ela benéfica, ela será aplicada. Então você aprendeu que, em caso de crimes continuados ou permanentes, eu aplico a lei vigente ao tempo da cessação. Se ela for benéfica, por regra de retroatividade benéfica. Se ela for maléfica, por exceção. Se ela for maléfica, por exceção. Exceção à irretroatividade maléfica. Tudo bem? Temos aqui uma exceção à irretroatividade maléfica. Perfeito? Embaixo, no caso de leis intermitentes, eu aplico a lei excepcional. Mesmo que a lei posterior seja mais benéfica. Porque aqui eu tenho uma exceção à retroatividade benéfica. A lei posterior benéfica não retroage. Tudo bem? Na tela. A lei posterior benéfica não retroage. Então, mesmo que a lei B aqui seja benéfica, a lei aplicada é a lei A. Eu não aplico a B. Seja a lei B benéfica ou maléfica, qual lei aplico? A A. Professor, a lei A é mais benéfica, aplico por regra. A lei A é maléfica, aplico por exceção. Tanto faz. Eu aplico a lei A. Eu aplico a lei excepcional temporária, porque leis excepcionais temporárias têm força ultrativa. Leis excepcionais ou temporárias têm força ultraativa. Ok? Tranquilo? Imagine o seguinte. Imagine que no caso de cima vem uma lei posterior C. Vem uma lei posterior C. Mais benéfica que a B. A lei posterior C, ela é mais benéfica que a B. Ela é mais benéfica que a B. Pergunto, eu vou aplicar a lei B a esse crime continuado permanente ou a lei C? Sendo a lei C mais benéfica. Professor, a lei C é mais benéfica, então ela retroage. Mas aí não é uma exceção à retroatividade benéfica? Não é. Súmula 711 não é exceção à retroatividade benéfica. É exceção à irretroatividade maléfica. O que é exceção à retroatividade benéfica é o artigo 3º do Código Penal. Leis intermitentes, leis excepcionais ou temporárias. Então olha para a tela. Olha só. Nesse primeiro caso aqui, de cima, ele não é exceção à retroatividade benéfica. Quem é exceção à retroatividade benéfica é caso de leis intermitentes. Logo, a lei C posterior, ela retroage. Retroatividade benéfica. Eu quero que você aprenda o seguinte. A retroatividade benéfica, ela se aplica em crimes continuados ou permanentes. Mas ela não se aplica em leis excepcionais ou temporárias. Ela se aplica
A retroatividade benéfica se aplica em caso de crimes continuados ou permanentes, mas não se aplica em leis excepcionais ou temporárias. Logo, essa lei C posterior benéfica será aplicada ao crime continuado ou permanente. Então, professor, eu olho o seguinte: em caso de crimes continuados ou permanentes, eu olho a lei vigente ao tempo da cessação, seja mais grave ou pior. Eu olho primeiro essa, é a lei vigente ao tempo da cessação. Mas se uma lei posterior for mais benéfica, ela retroage, pela regra. Então, ou eu aplico a lei vigente ao tempo da cessação, ou uma lei posterior benéfica. Ok? Na tela. Essa questão aí foi... Eu estava inspirado no dia, né? Em se tratando de crimes continuados ou permanentes, será aplicada a lei vigente ao tempo da cessação, da continuidade ou da permanência, seja ela mais gravosa ou não. Ok, beleza. Salvo se uma lei posterior for mais benéfica, porque aí será aplicada a lei posterior benéfica pela retroatividade. Está correto. 70% dos alunos disseram que estava errado. 70% disseram que estava errado. Está correto. Salvo se lei posterior for mais benéfica, porque aí ela será aplicada e não a lei vigente ao tempo da cessação. Agora, se eu falar assim para você, em caso de crimes... eu também criei essa questão, ela vai estar no material também, mas em caso de leis excepcionais ou temporárias, eu aplico a lei vigente, eu aplico a lei excepcional ou temporária, salvo se lei posterior for mais benéfica. Está errado, porque lei excepcional ou temporária é uma exceção à retroatividade benéfica. Mesmo que lei posterior seja mais benéfica, eu não aplico a lei posterior. Eu aplico a lei excepcional ou temporária, porque neste caso, sim, eu tenho uma exceção à retroatividade benéfica. Então, em caso de leis excepcionais ou temporárias, eu tenho que dizer assim, ó, eu aplico a lei excepcional ou temporária, ainda que lei posterior seja mais benéfica. Eu continuarei aplicando a lei excepcional ou temporária. Porque neste caso, eu tenho uma exceção à retroatividade benéfica. Tudo bem? Tranquilo? Conseguiu pegar? Questãozinha aqui deu trabalho, tá? Essa questão eu coloquei ela num simulado e até hoje eu recebo mensagens de alunos, seja mensagens no Instagram, seja mensagem através do fórum de dúvidas. Até hoje os alunos mandam, e alguns mandam uma dúvida discordando. Não, tá errado, você tá errado, professor. Aí eu tenho que ir lá explicar, bonitinho. E aí quando eu explico, e aí tem aluno que não concorda, aí passa um tempo, ele pensa, não, agora eu entendi. Então é uma questão que vale a pena aí pegar o raciocínio, que se cair em prova, não tem como piorar mais que isso aqui. Tá? Não tem como piorar mais que isso aqui. Beleza? Questão simples, né? Uma frase pequena. Vamos adiante, vamos lá. Maravilha. Exceção à retroatividade benéfica, artigo 3º. A lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Isso aí, ainda que lei posterior seja mais benéfica. Se quiser anotar, fica à vontade, ó. Ainda que lei posterior seja mais benéfica. Ainda que lei posterior seja mais benéfica. Perfeito? Se estiver escrito assim, salvo se lei posterior... Não, está errado. Não é salvo não, é ainda que. Questãozinha. A Lei Geral da Copa, por ter termo certo para seu término de vigência, o texto ficou meio truncado, né? A Lei Geral da Copa, por ter ponto certo, né, ter um lapso temporal certo para seu término de vigência, é um exemplo de lei temporária, está correto. A vigência da Lei Geral da Copa, na verdade, é a vigência da parte criminal só, tá? A vigência dos crimes de Lei Geral da Copa tiveram vigência até 31 de dezembro de 2014. Portanto, uma lei temporária, tá? Uma lei que tem termo certo para término de vigência. Isso é lei temporária. Aos crimes lá praticados, aos crimes praticados na Lei Geral da Copa, mesmo posterior a 31 de dezembro de 2014, eu aplico a Lei Geral da Copa, porque ela tem força ultrativa. Tudo bem? Na tela.
Artigo 3º cai muito em prova, tá? O artigo 3º. Primeiro cai mais súmula 711, depois o artigo 3º. Tá? São dois aí que sempre caem. Uma questão agora misturando os dois. Essa aí não foi eu que criei, não. Essa é questão de concurso. Essa aqui eu tirei de concurso. Questão misturando aí. A lei temporária ou excepcional será aplicada ao crime continuado ou permanente? Eita, agora eu juntei. Mesmo que cessadas as circunstâncias que a determinaram, ou cessados os períodos de sua duração, salvo se lei posterior for mais benéfica. Agora o bicho pegou. Então olha só, olha o que está dizendo. Olha o que está dizendo. Está dizendo que eu tenho um crime continuado ou permanente, com início e cessação, e fim. A lei temporária ou excepcional será aplicada ao crime continuado ou permanente, mesmo que cessadas as circunstâncias que a determinaram, mesmo que revogada. Não está dizendo quando se deu essa revogação. Se essa revogação foi antes do fim ou depois do fim. Não está falando isso. Só está dizendo que ela já foi revogada. A lei excepcional será aplicada ao crime continuado ou permanente. A questão poderia dizer um pouco mais. A lei excepcional temporária será aplicada ao crime continuado ou permanente praticado sob sua vigência. É isso que ela quis dizer. Praticado sob sua vigência. Tudo bem? Então, de fato é assim. Coloca na tela. De fato é assim, ó. Eu tenho aqui uma lei excepcional ou temporária. Uma lei intermitente. Ela vai ser aplicada ao crime continuado ou permanente, mesmo que cessadas as circunstâncias que a determinaram? Sim, porque ela tem ultraatividade. Sim, porque ela tem ultraatividade. Salvo se lei posterior for mais benéfica. Opa, então quer dizer que se uma lei posterior for mais benéfica, ela vai ter retroatividade? Nesse caso, não. Nesse caso, não. Por que ela não terá retroatividade? Porque lei excepcional temporária é uma exceção à retroatividade benéfica. Por isso a questão não está certa, a questão está errada. Por causa desse salvo se lei posterior for mais benéfica. Não, é ainda que lei posterior seja mais benéfica. É ainda que lei posterior seja mais benéfica. Ok? Então o errado aí é dizer salvo se lei posterior for mais benéfica. Maravilha? Perfeito. Show de bola. Questão boa essa aí. Seguinte. Agora vamos trabalhar com leis intermediárias. Tá? Rapidamente aqui, leis intermediárias. Tudo bem? Tranquilo? Como é que se trabalha aí com leis intermediárias? Várias leis. Várias leis. Será que eu posso aplicar ali uma lei do meio, uma lei depois? Isso é chamado de lei intermediária. Não se confunde com lei intermitente. Lei intermitente é lei excepcional temporária. Tudo bem? Na tela. Vamos a alguns casos aqui de lei intermediária. Primeiro caso. Primeiro caso de lei intermediária. Caso utilizando regra geral, tá? Regra geral. Eu tenho aqui a lei A, B, C, D, E, F, G. Conduta, e aqui o juiz tem que sentenciar. Lembrando só o seguinte, ó, se a conduta for aqui vigência de lei B, a A nunca vai ser aplicada. Tá? Se a conduta é vigência de lei B, a A já era, a A já foi. Mesmo que seja a mais benéfica de todas. Ok? Então a A tá fora, esquece a A. Se a conduta for vigência da B, lembra que isso aí a A já tá fora. Vamos imaginar que a lei E é a mais benéfica de todas. A lei E é a mais benéfica de todas. Inclusive é um abolício crimes. A mais benéfica de todas. Qual lei será aplicada? Será aplicada a lei E. Será aplicada a lei E, a mais benéfica. Ok? Porque quando chega na lei E, que é a mais benéfica, ela retroage. Quando chega na lei E, que é mais benéfica, ela tem força retroativa. Tudo bem? Pode colocar na tela. A lei E tem força retroativa aqui para a conduta. E entre a E, a F e a E tem força ultrativa. Leis benéficas têm força, força ultra e força retroativa, ou seja, força extraativa. Ok? Então, entre várias leis, eu tenho várias leis para verificar. Aplica melhor. Regra geral, tá? Regra geral comigo, aplica a melhor lei. Regra geral. E
E as exceções? Lembra das exceções, que a gente trabalhou duas? Vamos ver como é que se trata na exceção, ok? Na tela. Segundo caso, que traz um exemplo aí de crime continuado ou permanente. Aí eu tenho lá Lei A, Lei B, Lei C, Lei D. Aqui é o fim, aqui é o início da cessação. É a cessação da continuidade. Lei E. Qual lei que eu aplico? Eu aplico a lei vigente ao tempo da cessação. Eu aplico a lei E. Então, na regra geral, eu vario ali. Eu aplico a melhor. Em crime continuado permanente, eu aplico a da ponta. Eu aplico a lei vigente ao tempo da cessação. Logicamente, que se vier uma lei depois melhor, ela retroage. Já vimos isso. Ok? Mas em regra, eu aplico qual lei? A lei vigente ao tempo da cessação. Eu aplico a da ponta direita. Tudo bem? E terceiro caso, na tela. Terceiro caso que a gente fecha. Lei A, Lei B, Lei C, Lei D e Lei E. O juiz tem que aplicar aqui. Qual é a melhor lei? A melhor lei é a D. Mas a Lei A, a conduta foi praticada sob a vigência da Lei A, que é uma lei intermitente. Que é uma lei intermitente. Se ela é uma lei intermitente, uma lei excepcional temporária, ela terá força ultrativa. Ela terá força ultrativa. Logo, eu aplicarei ela. Aplica da ponta esquerda. Primeiro caso, regra geral. Eu aplico a melhor lei, variando. Segundo caso, crimes continuados ou permanentes. Eu aplico a da ponta direita, a lei vigente ao tempo da cessação. Terceiro caso, leis intermitentes. Eu aplico a da ponta esquerda, a lei vigente ao tempo da conduta. A lei vigente ao tempo da conduta. Tudo bem? Tranquilo? Percebemos isso? E fica fácil. Aí fica tranquilo. Fechamos aqui com leis intermediárias e leis excepcionais, tá? Leis intermediárias e leis... falamos de leis excepcionais ou temporárias, que são as leis intermitentes, falamos dos crimes continuados e permanentes, e agora com leis intermediárias. Eu vou aplicar a melhor lei na regra geral, uma lei intermediária, mas na exceção, aí muda. Primeiro caso, súmula 711, eu aplico a lei vigente ao tempo da cessação, e se for uma lei excepcional temporária, uma lei intermitente, eu aplico a lei excepcional. Perfeito? Com esses três casos aqui, você mata qualquer questão de lei intermediária. Tá? E com esse fechamento, você mata qualquer questão de lei penal no tempo, vigência de leis no tempo. Tudo bem? Tranquilo? Com isso, pode colocar na tela. Deixa eu ver aqui qual é o próximo tema. Próximo tema, tempo do crime. Tá? Próximo tema aí, tempo do crime. Como é um tema que demanda um aprofundamento interessante, eu deixarei tempo do crime para o próximo bloco, tá? Irei fechar aqui com aplicação vigência de leis no tempo. Ainda tenho que conversar contigo, ainda tenho que comentar contigo. Tempo do crime, lugar do crime, ok? Tempo do crime, lugar do crime, lex tercia, tá? Vou falar de lex tercia, abolício crimes temporária e continuidade típico-normativa ou continuidade normativo-típica. E com isso, faltam esses 5 temas, com isso fecharemos leis penais no tempo. Tudo bem? Com isso a gente fecha leis penais no tempo. Espero você no próximo bloco. Tchau, tchau.